Boa noite. Boa noite. Ônibus são incendiados em São Paulo. Felipão pede desculpas pelo vexame da seleção brasileira. E durante o jogo, Dilma volta a ser vaiada. Em São Paulo, morre o ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio. No Oriente Médio, após bombardeio de Israel, Liga Árabe pede reunião de emergência à ONU. Depois da derrota do Brasil para a Alemanha, diversos pontos de protestos e vandalismo se espalharam pela periferia de São Paulo. A repórter Karina Zasnikoff está na Zona Leste e tem mais informações. Karina? Gabriel, olha, exatamente, até às 8h30 da noite, a Polícia Militar aqui de São Paulo já registrava pelo menos 10 pontos de incêndios e protestos aqui na cidade após a derrota do Brasil para a Alemanha. Um deles aconteceu justamente aqui na Avenida Jacopo Pêssego, na Zona Leste, onde a gente está. Manifestantes chegaram a bloquear a via lá no comecinho, perto da Ayrton Senna, no sentido aqui de Mauá. Já foi tudo controlado. Outro protesto aqui também na Zona Leste, perto da região de Aricanduva, também já controlado. E o que chama atenção, uma loja de eletrodomésticos na Avenida Mateu Bey, também aqui na Zona Leste, que foi saqueada. A gente não tem ainda informações de pessoas detidas durante este saque e nem quais os equipamentos que foram levados, mas aí mais um ato de vandalismo. E não é só isso, o que chama a atenção é a quantidade de ônibus que foram incendiados aqui na cidade e na Grande São Paulo. 3 só em avenidas aqui da Zona Leste, um ônibus também incendiado na região de Guarulhos e outro na região de Osasco, na Grande São Paulo. Fica aí mais uma situação complicada após essa derrota. Voltamos ao estúdio. O maior dos ataques a ônibus desta noite em São Paulo foi na Zona Sul. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 15 coletivos foram incendiados. Os ônibus incendiados estavam estacionados na garagem da empresa VIP, na rua João de Abreu, no bairro Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. O local fica próximo da estrada do M-Boi Mirim e do terminal de ônibus Guarapiranga. Segundo a CT, os veículos estavam desativados. De acordo com os bombeiros, o fogo teria começado por volta das 7h20 da noite. Não há registro de feridos ou presos. A segurança também foi reforçada na Avenida Paulista. A tropa de choque e a cavalaria da PM circularam de forma preventiva. As estações do metrô tiveram policiamento reforçado, segundo a Polícia Militar, na região central. Não houve registro de confusões ou prisões. E após a humilhação diante da Alemanha, em entrevista coletiva, o técnico Luiz Felipe Scolari assumiu a responsabilidade pela derrota. Felipão afirmou, abre aspas, o responsável sou eu, fecha aspas. Depois de assumir o fracasso da seleção, o treinador pediu desculpas à torcida brasileira. Ele afirmou ainda que o Brasil ficou em pânico depois do primeiro gol sofrido logo aos 10 minutos da etapa inicial. Scolari também disse que com Neymar em campo não seria diferente. O futebol brasileiro viveu um de seus piores episódios nesta tarde no Mineirão. A Alemanha goleou a seleção por 7-1 e tira o Brasil da final da Copa do Mundo. O primeiro gol saiu logo aos 10 minutos com Thomas Müller. Após cobrança de escanteio, o meio-campo apareceu livre na área e mandou para o fundo da rede, 1-0. Aos 22, a Alemanha ampliou. Klose recebeu na área e bateu. Júlio César defendeu a primeira, mas o atacante marcou no rebote. Com esse gol, Klose se tornou o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols. Aos 24 minutos, Lahm, da direita, cruzou a bola que chegou para Toni Kroos, que acertou um chute forte e ampliou. 3-0. 1 minuto depois, Fernandinho perdeu a bola na intermediária. Khedira tocou para Kroos, que de novo marcou. 4-0 para a Alemanha. Aos 28, Khedira roubou a bola no meio-campo de novo, tabelou com Ozil e marcou. 5-0. No segundo tempo, a seleção tentou reagir, mas acabou deixando espaço para os alemães que ampliaram. Aos 23, Schürrle recebeu de Lahm livre na área e mandou para a rede. 6-0. Aos 33, Schürrle, ele de novo recebeu na área
e chutou forte. 7-0. Aos 45, a seleção ainda descontou com Oscar. 7-1 para a Alemanha, placar final. A seleção alemã agora espera o resultado entre Holanda e Argentina para saber seu adversário na final. E o Brasil volta para campo no sábado na disputa pelo terceiro lugar. O jogo será no Mané Garrincha. E a presidente Dilma Rousseff voltou a ser xingada durante a partida da seleção brasileira. O xingamento foi logo após a Alemanha fazer o seu 5º gol e antes de o Brasil tomar o 6º, já no segundo tempo. Não foi a primeira vez que Dilma foi hostilizada durante a Copa do Mundo. Na abertura, em 12 de junho, durante o duelo entre Brasil e Croácia, no Itaquerão, em São Paulo, a cena já havia acontecido. Na ocasião, ela disse que não se perturbaria por agressões verbais. Ontem, Dilma afirmou que irá entregar a taça da Copa do Mundo no próximo domingo e disse que vaias e xingamentos são ossos do ofício. E hoje, a presidente afirmou pelo Twitter, logo após a partida, que assim como todos os brasileiros, está muito, muito triste com a derrota. E continuou, abre aspas, sinto imensamente por todos nós, torcedores, e pelos nossos jogadores. Mas não vamos nos deixar alquebrar. Brasil levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Fecha aspas. Na Alemanha, torcedores tomaram as ruas de Berlim após a goleada. A festa começou logo após o fim da partida. Os torcedores invadiram as ruas da capital em carros enfeitados com bandeiras. A polícia, espalhada por toda a cidade, fazia segurança. Apitos, fogos de artifício e buzinas acompanhavam as canções entoadas pelos torcedores, a maioria usando as cores da Alemanha e com os rostos pintados. E a imprensa esportiva pelo mundo tratou a goleada como humilhação. O AS da Espanha multiplicou a derrota da final da Copa de 50 no Maracanã. 7 maracanaços. O Diário Marca da Espanha. Eterna desonra. A Alemanha deu um banho histórico na Canarinha. O La Nación da Argentina. Em sua casa, Brasil sofreu goleada histórica para a Alemanha. Le Monde da França. A Alemanha coloca Brasil em suplício. O britânico The Guardian. A Alemanha humilhou o Brasil em casa. O italiano Corriere dello Sport, Brasil humilhado. E o Bild alemão coloca o placar em números gigantes e dá o recado para a seleção germânica. Obrigado, nós te amamos. E a derrota sem precedentes do Brasil para a Alemanha é o tema do comentário de Celso Cardoso. Nunca vi um vexame tão grande. Tampouco li algo tão vergonhoso ao estudar a história da seleção brasileira. Claro que a diferença técnica entre as duas seleções é grande, mas 7-1, um atropelamento, uma humilhação. Tudo começou com um erro estratégico do técnico Luiz Felipe Scolari, que não soube respeitar um adversário tão forte e impiedoso. Subestimar a capacidade de organização dos alemães foi um equívoco tático que revela falta de percepção do próprio rival e do próprio time. Ora, é notório que a seleção perdeu o meio-campo para praticamente todos os adversários neste Mundial. Só Filipão não viu? Por que então começar com uma formação tão aberta se a lógica acenava com uma formação mais conservadora, com Paulinho ao lado de Fernandinho e Luiz Gustavo? Não há certeza de que, começando dessa forma, o Brasil sairia vencedor. Por outro lado, fica a sensação de que a apresentação seria mais digna, menos humilhante. Há muito a soberba do futebol brasileiro merecia uma lição, um castigo. Mas, sinceramente, não precisava ser tão cruel. Um choque de realidade, uma surra que deixa feridas de difícil cicatrização. Levantar, erguer a cabeça e recuperar a autoestima parece algo improvável. E não há remédio que possa curar. Não agora, neste momento. Talvez o tempo. Com o tempo, talvez. A festa da FIFA no Vale do Anhangabaú terminou em paz, sem registros de violência. A euforia
deu lugar à tristeza para os torcedores que vieram aqui na FanFest, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. 25 mil pessoas lotaram a festa, mas o problema é que com o chocolate que a Alemanha deu em cima do Brasil, ficou difícil e muita gente acabou indo embora antes. Mas a saída depois foi tranquila, sem nenhum grande incidente registrado pela polícia. Logo depois da partida, a banda Bicho de Pé se apresentou e amanhã será a vez da cantora Cláudia Leite. Difícil aqui é aguentar agora a provocação dos argentinos, que saíram felizes da vida com a derrota do Brasil. Ok, Juliana chama, devolvo para o estúdio. E como será que está a ansiedade das outras duas torcidas que brigam por uma vaga na grande final? Argentinos e holandeses estão contando as horas para o jogo de amanhã na Arena Corinthians. Ludmilla e Frodo já estão no Brasil há 4 anos. O casal holandês montou um hostel e aos poucos os dois vão se apaixonando pelo nosso país. Mas quando o assunto é futebol, não dá para deixar a Holanda de lado. A missão é passar primeiro pela Argentina e depois conquistar um título inédito. Ludmilla está mais otimista. A Holanda com certeza vai ganhar. Eu acho que eles vão fazer a mesma coisa, eles vão começar tudo tranquilo, com defesa muito boa. Lá no fim vai ter muitos gols para a Holanda. Mas também alguns gols para a Argentina, né? Para ter alguma coisa interessante para ver no televisão. Para o duelo com os argentinos, o marido holandês já é mais cauteloso. Sim, no último jogo, eu acho que nos últimos 30 minutos contra Costa Rica, a Holanda era bem forte. E se eles conseguem funcionar desse jeito, a máquina laranja, né, contra a Argentina, eu acho que vamos ter uma chance grande de ganhar, sim. As duas seleções vivem tabus que precisam ser quebrados. A Holanda foi 3 vezes vice-campeã da Copa. E além de espantar o fantasma do trivice, quer de volta o prestígio da geração que ficou famosa como a laranja mecânica. Já os nossos vizinhos não chegam a uma semifinal do Mundial há 24 anos. A última foi em 1990, quando eles perderam a final da Copa para a Alemanha. E o time atual não quer apenas ganhar a Copa. Vencer na casa do maior rival seria a maior das conquistas. 2-0. Uno de Messi e uno de Higuaín. ¿Vos qué pensás? Dos goles de Messi. Dos goles de Messi. Nuestro mayor sueño es campeón aquí, en Argentina campeón, en Brasil, y llevar a Copa para nós. Haaland! Haaland! Argentina! Argentina! E voltamos a falar sobre os protestos de agora à noite em São Paulo. A repórter Karina Zasnikoff tem mais informações. Karina. Juliana, realmente muitos registros aí de protestos, incêndios na Grande São Paulo e aqui próximo à região da Zona Leste, onde a gente está. Um deles aconteceu, inclusive, aqui na Avenida Jacopêssego, onde a gente está, já foi controlado. Em contato com a Polícia Militar, as últimas informações que a gente tem é que não há registros ainda de pessoas que foram detidas ou feridas durante estes protestos e incêndios. A polícia está averiguando, as ocorrências devem ser registradas ao longo da noite nos distritos policiais de cada região. Lembrando então, Zona Leste, Zona Sul, Osasco e Guarulhos em São Paulo, aí com focos de protestos, manifestações e incêndios. A gente continua acompanhando para ver quais são as informações registradas pela Polícia Militar nessa noite após a derrota do Brasil. Voltamos ao estúdio. Escândalo da venda de ingressos da Copa. A polícia afirma que vai pedir à Justiça do Rio a prisão preventiva de 12 envolvidos no esquema. O objetivo é impedir a fuga dos envolvidos e garantir que não haja interferências nas investigações. Entre eles está o presidente da Match Services, Raymond Whelan, solto na madrugada de hoje graças a um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Whelan havia sido preso ontem no Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de fazer parte da quadrilha que vende ingressos da Copa ilegalmente. A FIFA diz que continuará colaborando com as investigações. E a Polícia Federal barrou a entrada de 267 estrangeiros no país desde o início da Copa do Mundo. Entre eles estão integrantes de torcidas violentas investigados por diversos crimes no exterior e um integrante de uma lista que reúne suspeitos de pedofilia.
Os torcedores foram barrados devido à integração de policiais internacionais em um centro de cooperação montado pela Polícia Federal em Brasília, com o objetivo de acelerar o intercâmbio de informações durante a Copa. Os impedidos de entrar são procedentes de 26 países. Ex-goleiro e filho de Pelé, Edinho, é preso. Ele já havia sido condenado a 33 anos de prisão por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Edinho havia recorrido da decisão da primeira vara criminal de Praia Grande há um mês. Apesar de recorrer da decisão em liberdade, Edinho foi preso após a expedição de um mandado de prisão preventiva. O ex-goleiro já havia sido preso em junho de 2005 em Santos, acusado de ter ligações com um traficante chamado Naldinho, que é apontado pela polícia como um dos principais criminosos da Baixada Santista. Na ocasião, o filho de Pelé negou as acusações e declarou ser apenas dependente de drogas. Morreu na tarde de hoje, aos 83 anos, o ex-deputado federal Plínio de Arruda Sampaio. Ele tratava um câncer ósseo e estava internado no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, Plínio Soares de Arruda Sampaio teve o interesse despertado pela política logo cedo. Durante os anos de estudante, militou na Juventude Universitária Católica, da qual foi presidente. Seu primeiro mandato como deputado federal foi em 1962, pelo Partido Democrata Cristão. Após o golpe de 64, já nos primeiros 10 dias de regime, foi um dos 100 primeiros brasileiros a ter seus direitos políticos cassados por 10 anos pelo Ato Institucional número 1. Exilou-se no Chile e depois nos Estados Unidos, onde trabalhou para a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Em 1976, de volta ao Brasil, engajou-se na abertura política e na anistia. Em 1980, entrou para o Partido dos Trabalhadores, no ano de sua fundação. Autor do Estatuto do Partido e um dos idealizadores dos seus núcleos de base, foi deputado federal constituinte pela Legenda em 1985. Participou da elaboração da Constituição Federal e, como deputado, ficou nacionalmente conhecido ao propor e defender um modelo de reforma agrária que visava acabar com os latifúndios. Em 2005, se desligou do PT e ingressou no Partido Socialismo e Liberdade. Um ano depois, já era candidato do PSOL a governador do estado de São Paulo, quando chegou a dizer que o programa político do PT era idêntico ao do PSDB. Em 2010, disputou as eleições presidenciais e ficou em 4º lugar, com mais de 880 mil votos. O corpo de Plínio será enterrado amanhã no cemitério do Araçá, às 3 horas da tarde. Polícia investiga o assalto à fábrica da Samsung, em Campinas, interior de São Paulo. Pelo menos 11 suspeitos foram flagrados pelas câmeras de segurança. A quadrilha invadiu a empresa e fugiu, levando cerca de 40 mil produtos. De acordo com a empresa, o prejuízo estimado é de 14 milhões de reais e não de 80, como havia sido divulgado ontem. Em nota, a Samsung também afirma que 50 funcionários foram feitos reféns e não 200, conforme noticiado. Os ladrões levaram smartphones, tablets e notebooks. De acordo com a polícia, os criminosos chegaram ao local com uma van sequestrada com funcionários da empresa, renderam os seguranças e entraram no local. A polícia suspeita que o crime foi planejado e realizado por uma quadrilha especializada em eletrônicos. O tempo mudou em São Paulo e voltaram as condições de chuva. Por enquanto foi fraca, mas contribuiu para a melhora significativa da qualidade do ar. E como a frente fria vai continuar influenciando o tempo por aqui, a previsão é de mais dias chuvosos e frios. Mariana Armentano traz em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo. Segundo os meteorologistas, a tendência é de que os próximos dias continuem chuvosos e o sol só deve aparecer lá pela quinta-feira. Por enquanto, a massa de ar polar que está sobre o mar continua trazendo ventos úmidos e frios para todo o estado. Por isso, os níveis de umidade ficam altos. Na maior parte do interior paulista, o dia será de sol e muitas nuvens, com alguns períodos de chuva fraca e isolada. As temperaturas sofrem queda. Amanhã, mínima de 13 e máxima de 23 graus em Marília.
No centro-norte do estado, máxima de 25 graus em Ribeirão Preto, Araraquara e também em São José do Rio Preto. No sul e no leste do estado, pode chover fraco durante o dia e faz bastante frio. No litoral, máxima de apenas 20 graus e ventos moderados. Aqui na capital paulista, Argentina e Holanda se enfrentam às 5 da tarde e a previsão é de frio e chuva durante a partida. Amanhã, tempo fechado, com mínima de 14 e máxima de 18 graus. Na quinta, mais frio ainda, máxima de 17. E na sexta, o sol volta a aparecer e a temperatura sobe só um pouquinho. A máxima prevista é de apenas 20 graus. Inflação desacelera em junho, mas no período de 12 meses estoura o teto da meta. O índice de preços ao consumidor amplo caiu de 0,46% em maio para 0,40% no mês passado. Porém, de julho do ano passado a junho desse ano, o IPCA acumula alta de 6,52%, acima do teto da meta da inflação do Banco Central, que é de 6,5%. Segundo o IBGE, o limite havia sido ultrapassado pela última vez em junho de 2013. A partir de hoje, cancelar serviços de telefonia e de TV a cabo vai ficar mais fácil. O consumidor poderá fazer o cancelamento automaticamente sem precisar passar por atendentes das empresas. Entrou em vigor o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, um conjunto de medidas que visa melhorar o fornecimento de telefonia, TV por assinatura e internet. Além da nova regra que facilita o cancelamento de serviços, outras novidades como validade mínima de créditos e de prazos nas promoções também são favoráveis à população. As operadoras têm 120 dias a 18 meses para implementar as novas medidas. O PT vai recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo para deixar o deputado estadual Luiz Moura fora das eleições de outubro. Em liminar, a Justiça derrubou a suspensão partidária, que havia sido imposta pelo PT a Moura e anulou a convenção estadual da legenda ocorrida no mês de junho. A decisão, se for mantida, invalida todas as candidaturas do PT no estado, inclusive a do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que disputa o governo paulista. Segundo a investigação da Polícia Civil, o deputado estadual participou em março deste ano de uma reunião na sede de uma cooperativa de transportes na qual estavam presentes membros do PCC. Desde o início do caso, o partido tenta isolar Moura para evitar desgastes à candidatura de Padilha. Ele nega as acusações. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Em 1950, a seleção brasileira era dada como campeã antecipada. Os políticos correram para a concentração em São Januário, no campo do Vasco, e todo mundo sabe que houve um maracanaço. O Brasil perdeu do Uruguai por 2-1. 2-1, olha, é bolinho de bacalhau comparado com os 7-1 do Mineiraço, agora há pouco. O que acontece é que não se pode tentar jogar tudo na base da sorte na política. Na política tem muita sorte. Mas eu acho que os marqueteiros da campanha da presidente Dilma erraram feio quando a comprometeram muito. Primeiro com a organização da Copa, que é um evento particular, e a história de Copa das Copas, e depois com o desempenho de uma seleção muito fraca, uma das seleções mais fracas que o Brasil já teve, que foi ali tendo sorte, passando para frente até tomar 7 merecidamente dos alemães. Dilma disse que entregaria domingo a taça ao campeão. O único semifinalista masculino era o Brasil. Como ela chama sempre brasileiros e brasileiras, ela tinha que ter tido um pouquinho de juízo e ter dito ao campeão ou campeã, que poderia ser a Alemanha, a Argentina ou a Holanda, todos femininos. Agora, a oposição também não pode achar que vai agora provar que a Dilma é pé frio e tentar investir na derrota da Dilma por causa da derrota, do fracasso imenso da seleção. O Fernando Henrique, o grande papa tucano, já disse que o Brasil podia ganhar a Copa e o governo perder a eleição. O fato do Brasil ter perdido a Copa e de uma forma tão vexaminosa, contudo, não inverte esse raciocínio. O Brasil pode perder a Copa e o governo pode ganhar a eleição. É bom que isso tenha acontecido por uma coisa. Pelo menos o futebol e essa Copa
ela não vai sair nunca da memória e da tristeza de todos os torcedores brasileiros, inclusive a minha memória e a minha tristeza, mas ela vai sair da campanha, porque não é possível que a Dilma venha querer provar que foi a oposição que perdeu para a Alemanha. E não é possível que a oposição queira culpar a Dilma pela derrota de um time ruim com um técnico péssimo. Olha, é o seguinte, eu volto aqui na quinta-feira, direto ao assunto, e até lá. Barack Obama pede quase 4 bilhões de reais para frear a onda migratória clandestina de crianças. No Oriente Médio, Liga Árabe pede reunião de emergência à ONU sobre Gaza. O pedido foi feito após ataques aéreos de Israel. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pede 3 bilhões e 700 milhões de dólares para frear a onda migratória clandestina de crianças. Conforme a Casa Branca, o presidente pediu a aprovação da verba ao Congresso americano após o aumento do número de crianças que cruzaram ilegalmente a fronteira com os Estados Unidos. A questão se agrava desde outubro. Até agora, já chegaram 52 mil menores desacompanhados aos Estados Unidos. A maior parte deles vem de El Salvador, Honduras e Guatemala. Liga Árabe pede reunião de emergência à ONU sobre Gaza. O pedido foi feito após ataques aéreos de Israel. Os bombardeios israelenses atingiram pelo menos 50 alvos palestinos em Gaza, incluindo depósitos de armas, lançadores de foguetes, casas e veículos. Segundo os palestinos, 14 pessoas morreram. Os militantes do grupo radical islâmico Hamas responderam com mais uma chuva de foguetes artesanais. Pelo menos um foguete foi interceptado pelo escudo antiaéreo em Tel Aviv. Israel convocou 40 mil reservistas para uma possível ação por terra na faixa de Gaza. O sequestro e morte de 3 adolescentes israelenses, seguido da morte de um jovem palestino, foram os estopins para esta nova onda de violência na região. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, Fabrício Carpinejar recebe o ator Sérgio Lorosa em A Máquina. Assista agora, Todo Seu.